Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, amados irmãos, boa noite, eleitos de Deus. Graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Anderson Nogueira e quero cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus. Quero dar-lhes boas-vindas nesta live de oração, intercessão, de cuidados e de fé. Este é o culto, é a programação da comunidade cristã Missão Evangélica. Nós cremos que a igreja é essencialmente missionária, essencialmente evangelista e educadora. O nosso Senhor Jesus determinou que nós fizéssemos discípulos, ensinando a guardar todas as coisas ensinadas por Ele, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim nós seguimos a palavra de Cristo, seguimos a palavra da graça de Deus, levamos a verdade libertadora do Evangelho, a porta de entrada na obra de Deus e a comunhão em Cristo Jesus. Toda sexta-feira nós temos um encontro de fé aqui neste santo ministério, na Rua General Roca 340 e espalhado pelos bairros, municípios, estados do Brasil e aqui do Rio de Janeiro, na nossa live. Estamos agora no nosso canal do YouTube, @Comissão Online, onde você é muito bem-vindo e és convidado a se inscrever em nosso canal. Dê-nos esse prestígio e certamente nós vamos recompensá-lo, abençoá-lo com conhecimento bíblico, com a palavra de Deus, com profundidade da Escritura, ajudando você a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Também estamos pelo Facebook, Anderson Nogueira Bispo, e eu quero lhes dar boas-vindas, ovelhinhas amadas. Se você tiver algum pedido de oração, já pode escrever, coloca no chat. Qualquer um dos nossos irmãos são intercessores, são valentes de oração, são oradores, gente de fé, gente que está aprendendo diariamente, crescendo em graça e em conhecimento, para podermos juntos, como família cristã, estarmos orando e abençoando a vida uns dos outros. Então, não se acanhe, coloca aí o seu pedido de fé e certamente você estará sendo abençoado pela oração da igreja em nome de Jesus. Então, toda sexta-feira aqui reunidos para estudar acerca da oração e orar, aprender e orar e colocar em prática e seguir os ensinamentos da palavra de Deus. Então fique conosco, compartilhe esta live, convide agora amigos para assistir com você. Aproveite as sextas-feiras, que esse modelo híbrido, tanto aqui presencial quanto a live, para fazer cultos no lar, pequenos grupos de integração e crescimento. Convide pessoas, faça da sua casa um lugar de bênção, de ancoragem, onde pessoas vão conhecer Jesus, fazer amizade, brotar, produzir frutos para o reino. Certamente pedrinhas serão colocadas na tua coroa, no teu galardão em Cristo Jesus, naquele grande dia. Você não perderá nada em evangelizar e fazer da tua casa um ponto de comunhão e de crescimento para a obra de Deus. Amém? Então, vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós temos aí alguns minutos importantes para lançar as bases da palavra e já a nossa lista de oração estará aqui no altar para juntos clamarmos a Deus uns pela vida dos outros. Nessas próximas pelo menos 3 semanas nós estaremos mergulhando no Salmo 86. Você tem percebido que nós temos passeado pelo livro de Salmos e sempre abordamos um capítulo por 2 ou 3 semanas, de acordo com o material que aquele capítulo nos fornece. Então, pelo menos por 3 semanas,
estaremos mergulhando neste salmo e aprendendo simplesmente coisas de absoluta relevância para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para os cuidados com a vida da Igreja de Jesus. Então, nesta noite de sexta-feira, nós vamos falar sobre como orar no nosso dia da angústia. Nosso irmão Eliardo pode projetar, se tiver aí o tema, para os nossos amados visualizarem melhor, como orar no dia da angústia. A fé de Davi culmina na convicção: Deus vê, Deus ouve, Deus atende. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje vamos ficar com os 7 primeiros versículos deste capítulo. Vamos fazer a leitura. É súplica e confiança. Diz assim a palavra de Deus: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Deus seja louvado. Que essa palavra entre fundo no teu coração, penetre até a tua alma e te dê certezas, garantias e paz em Cristo Jesus. Oremos a Deus. Vamos regar esta semente da palavra e pedir graça a Deus para a mensagem que será ministrada. Senhor Jesus Cristo, Deus único e Deus verdadeiro, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai santo e Pai justo, é com alegria e com temor e tremor que nós nos aproximamos ante o trono da graça. Fazemos isso, Pai, confiantemente, porque sabemos, conhecemos o amor de Deus. E nesta hora de oração, de estudo, de crescimento, de nos achegarmos ao conhecimento e à presença maravilhosa de Deus, esse trono de graça, nós queremos, Deus, colocar diante de Ti nossos corações abertos, honestos, nossa mente, Pai, nossos pensamentos diante do Senhor, tudo que é em nós, toda a nossa emoção, tudo que trazemos em nós, Pai, sejam sonhos, sejam desejos, sejam aflições, sejam necessidades, todas as perguntas, todos os questionamentos, tudo que vai na nossa alma, queremos colocar tudo isso diante do Senhor, confiantemente, porque sabemos, Pai, que Tu vês, que Tu ouves e que Tu atendes a nossa oração. Este é o nosso clamor no dia da angústia, em nome de Jesus. E a igreja amada de Cristo diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Família querida, povo amado de Deus, santos e preciosos em Cristo Jesus, mais do que vencedores, intercessores, homens e mulheres de fé,
chamados em Cristo Jesus. O grande rei Davi, chamado segundo o coração de Deus, posto que era um homem que prontamente se arrependia de seus pecados, reconhecia seus pecados e buscava com arrependimento restauração. Este grande rei, este grande homem, não estava imune às dores e às aflições da vida. Não estava blindado, como às vezes, numa imagem um pouco equivocada, algumas pessoas querem passar, como se o cristão estivesse absolutamente blindado e não pudesse passar um dia de angústia, um momento de angústia, coisa que é absolutamente previsto na Bíblia Sagrada, em diversos textos, e nós estamos vendo hoje alguns. Jesus fala que neste mundo passais por aflições, e é importante nós desmistificarmos isso. Não somos pregadores do caos, não somos pregadores da tragédia, pelo contrário, caos e tragédia podem se instalar numa mente e num coração de um cristão que não tenha o conhecimento bíblico, esteja inocente, caminhando com seriedade e integridade perante Deus e os homens, mas de repente venha um dia mau na sua vida, e ele possa estabelecer-se na sua mente um caos, angústia e confusão, porque não está provido de conhecimento. Ora, mas o que está acontecendo? O pastor da igreja disse que eu estava blindado. O pastor da igreja disse que eu estava absolutamente blindado e que nenhum mal e nenhum problema e nada iria acontecer jamais. Então nós precisamos desmistificar isso tudo e mostrar à igreja de Jesus que, assim como o rei Davi, nós não estamos imunes a dores, imunes a aflições nesta vida. Apocalipse categoriza ou caracteriza esse tempo que vivemos hoje como o tempo das lágrimas, porque quando Jesus voltar, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ora, derrama lágrima nesse mundo quem sofre, derrama lágrima nesse mundo quem passa o dia da aflição. Então Pedro diz: não estranheis o fogo que arde no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranhes. Então, precioso de Deus, ovelhinha amada, Davi conheceu profundamente o dia da angústia. Ele foi perseguido, foi humilhado, foi alvo de tentativas reiteradas de assassinato. Israel sofria constantemente, o reino, de tramas de inimigos internos, o que poderia colapsar todo o reino. Você lembra que Jesus posteriormente diz que reino dividido ficará deserto, casa dividida não subsiste. Haviam nações circunvizinhas que buscavam a ruína do povo de Deus. Os filisteus, arqui-inimigos. Então, o texto de Salmo não nos diz ao certo qual era a razão específica
desse dia da angústia que Davi está citando aqui no versículo 7, no dia da minha angústia eu clamo a ti. Mas sabemos que, como um grande rei, um grande expoente, um homem de grandes envergadura e responsabilidades, haviam muitos problemas a lidar, muitas crises a superar, muitos desafios a enfrentar. Então, não importando, contudo, qual era a questão específica de Davi, o que importa-nos no texto é exatamente a universalidade da experiência de Davi. Ou seja, o que Davi estava vivendo como dia de angústia toca a todos nós. É comum a cada um de nossos ouvintes. Às vezes ouvimos músicas dos anos 50, 40, 70, My Way, músicas lindas. Gente, como é que essas músicas não saem de moda? São músicas que falam de emoções, ou aflições, ou coisas da vida que são atemporais. De igual modo, as experiências davídicas da angústia são atemporais, são universais, e tocam o coração de cada um dos nossos ouvintes nesta noite. Então, todos nós, amados irmãos, em algum ou alguns momentos da vida, enfrentamos ou enfrentaremos o nosso próprio dia da angústia. São momentos em que o solo embaixo dos nossos pés, sobre os nossos pés, parece ceder, parece se abrir. São problemas, parece que há uma queda iminente, uma vergonha iminente, uma quebra financeira, uma doença, uma quebra familiar, algo inesperado, uma traição, um divórcio, um adultério, uma punhalada pelas costas de um amigo querido, uma pessoa que era tão estimada. Quantas são as diversas maneiras desse dia da angústia se instalar? O desemprego, depois de 2, 3 décadas de trabalhos esforçados e dedicados, às vezes o ser humano é tratado como descartável perante os homens. Mas Davi sabia que Deus tudo vê, tudo ouve e atende-nos. Então, diante desses momentos, vamos nessa universalidade que nos toca, vamos ver que lá na frente, o apóstolo Paulo vai tratar sobre esse dia mau, em Efésios 6, versículo 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Ele já usa aqui uma expressão, contra as ciladas do diabo. Olha aí, amado, às vezes o diabo põe lá ciladas, alguma coisa que parece um bom contrato a se fechar, parece um bom negócio a se fazer, parecia um bom relacionamento a fazer, parecia uma boa decisão a tomar, um bom passo a se dar, parecia que estava tudo bem, tudo tranquilo, mas de repente as garras se mostraram, de repente o céu se escureceu. São ciladas. E aí no versículo 12 ele continua, porque a nossa luta não é contra sangue e contra carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está falando, irmãos amados, de dardos inflamados,
de pensamentos mentirosos e enganadores, de fortalezas que se instalam na mente, na alma, no coração, nas emoções, sentimentos de menos-valia, espírito de depressão, estado depressivo, desânimo, letargia, falta de desejos, de vontade de realizar, prostração, procrastinação, dardos, heresias destruidoras, pensamentos de perseguição, ciúmes exacerbados, sentimentos de dominação, de controle sobre pessoas, sabe? São diversos sentimentos de megalomaníacos que dominam, que oprimem as pessoas, oprimem a família, oprimem o povo. Então, gente, é uma guerra espiritual, é o que Paulo está dizendo. Aí no versículo 13 agora, a expressão paulina, ele diz: portanto, diante de toda essa guerra, diante desse lado, diante do mundo, diante da guerra espiritual, tomai. Ele não está dizendo que você já está revestido, como a hipergraça barata e fora de, não, você já está revestido. Se você já está, você não tem então necessidade de tomar a armadura? Você não tem necessidade então de dobrar o joelho para orar, você já está revestido. Você não precisa orar, não precisa vir à igreja, não precisa dizimar também, não precisa ter comunhão com os irmãos, não precisa dar, já está. Não está. Paulo está dizendo: tomai a armadura de Deus. Ela está disponível para você totalmente, está aí. Agora você precisa tomar a armadura. Tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois, olha lá o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer como? Inabaláveis. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então Paulo está concordando aqui com Davi, falando que sim, é possível um cristão chegar no dia mau. Sim, é possível um cristão estar diante de uma cilada do diabo. Sim, é possível, é viável, é extremamente comum que o cristão esteja no meio de uma guerra espiritual, vozes contrárias, pensamentos duvidosos, o assalto da incredulidade, a falta da confiança em determinados momentos, pela humanidade, fraqueza da nossa carne. Então, amados, nesse cenário de profunda vulnerabilidade, Davi eleva a sua voz a Deus, e é nesse clamor, é nessa súplica, que nós hoje podemos ter um modelo valiosíssimo para as nossas orações. Como orar no dia da angústia, como nos colocar diante do Senhor. Então, Davi faz um clamor genuíno. Portanto, em nossos dias velozes, corridos, nós somos cercados por desafios, incertezas, às vezes uma profunda solidão. E nesses dias, o que é que nós fazemos quando a angústia aperta? O que é que nós fazemos quando olhamos para um lado, vemos problemas, olhamos para outro, vemos limitações, e não temos mais a quem recorrer, não temos mais a quem ligar ao telefone para pedir uma ajuda, não temos mais a quem contar? Você sabe que às vezes para o ministério, abro um parêntese, às vezes para o ministério ou pastoral, ou de líderes, pessoas que desenvolvem lideranças em seus departamentos, às vezes é um pouco mais difícil, porque nós muitas vezes não podemos descarregar muitas coisas para os nossos liderados, seriam os nossos downlines. Não podemos. Às vezes corremos o risco de fazer um pequenino tropeçar,
Precisamos mostrar para todos que somos humanos. Não podemos passar a sensação que somos de aço. Nós precisamos ter um devido cuidado, porque às vezes tem gente muito frágil, muito mais frágil ainda, nos seus baby steps, nos seus passinhos de bebê, e nós precisamos de ter cuidado com aquela pessoa. Então, às vezes é complicado para um pastor ou para uma liderança de algum setor. Por isso, às vezes, é tão necessário de que pessoas, líderes, homens e mulheres de Deus, sejam levantadas para ombrear, para proteger a sua liderança, para nem permitir que determinadas situações cheguem no seu líder. Protejam sua liderança, protejam seus líderes, protejam homens e mulheres de Deus. Isso se faz tão necessário. Às vezes a sensação que eu tenho parece que é o contrário. As pessoas querem derrubar o pastor, querem puxar o tapete, querem forçá-lo até a barra para ver onde vai. E às vezes você vê por aí tanta gente perdendo a vida. Eu tenho decidido em Deus não permitir que isso aconteça. E por isso esse salmo é tão importante, porque Davi nos ensina, nos dá um modelo de como clamar nesses dias. Davi, então, nesse dia da angústia, a resposta para Davi era clara: ele clamava a Deus. O que se faz nessa angústia? Ele clamava a Deus. Então o Salmo 86, 1-7, não é apenas uma poesia antiga, é muito mais. É um registro visceral de um coração aflito, de um homem que busca desesperadamente a intervenção divina. Salmo 86, 1-7 é uma oração autêntica, sem máscaras, onde a necessidade mais profunda do homem se encontra com a bondade infinita de Deus. Davi está ali como num raio-x, mostrando, sem máscara, sem cortina de fumaça. Ele está rasgando o coração, ele está mostrando o seu desespero, a sua angústia, com honestidade, com clareza. Estas necessidades mais profundas se encontram com a bondade de Deus, se encontram com a graça de Deus na oração. E Davi descobre e vive coisas tremendas para abençoar a minha e a tua vida nesta noite. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então é nesse dia da angústia, irmãos, que Davi transforma em Cristo, em Deus, o Senhor dos senhores, o lamento em caminho de fé, o lamento em caminho de esperança. E eu quero ensinar você esta noite, pela palavra de Deus, a nesse dia mau, nesse dia da angústia, nesse dia das ciladas do diabo, a transformar o pranto em alegria, o espírito angustiado em vestes de louvor, óleo de alegria em vez de pranto. Receba isso na tua vida: esperança, fé, alegria em vez de lamento. Portanto, em nosso dia da angústia, a oração sincera, a oração persistente, fundamentada na honestidade da nossa condição e na confiança inabalável na natureza compassiva de Deus, este é um caminho seguro para encontrarmos em Deus refúgio, renovar a nossa alegria, experimentar a certeza da intervenção amorosa de Deus. Você se lembra de Abraão? Abraão foi honesto na sua condição. Ele levava em conta o seu corpo amortecido e a idade avançada de Sara. Ele sabia que estava idoso, tanto ele quanto a mulher, e que humanamente não tinha condições de ter filhos. Ele levava isso em conta, mas ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele se fortaleceu, ele deu glória a Deus e o milagre aconteceu na vida dele. Olha, a Bíblia Sagrada é recheada de exemplos de homens santos de Deus que souberam identificar, diagnosticar,
ter num raio-x, ter num documento espiritual da oração honesta: Pai, está aqui o problema, Pai, está aqui o meu cálice, se possível passe, mas seja feita a tua vontade. Deus, está aqui a questão do povo de Israel, está ali a praga, está ali tantas, mas no meio disso tudo palpitava uma confiança na bondade e misericórdia de Deus. Então, vejamos nesses 5 minutos os pilares da oração no dia da angústia. O primeiro pilar é a necessidade urgente e a súplica constante. Veja o versículo 1 de Salmo 86. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e estou necessitado. Davi foi honesto. Davi disse: Deus, eu estou aflito. Deus, eu estou necessitado. Então ele começa a sua oração com uma confissão brutal da sua condição. Ele está descrevendo para Deus como ele está se vendo naquele contexto desassistido e com a sua alma atordoada. Como ele estava precisando de assistência, de amparo, de segurança, de equilíbrio. Ele estava colocando isso para fora. Muita gente morre porque fica lá internalizando isso. Aí estoura um pâncreas, estoura o fígado, o coração. A pessoa tem um infarto, miocárdio. Davi estava dizendo: cara, bota esse negócio aí para fora. Chora, fala, que a tua alma grite diante de Deus. Não fica lá engolindo isso aí. Fala, Deus quer te ouvir. Fala, Deus quer ouvir a tua voz. Então ele estava dizendo: Deus, eu estou aflito, estou necessitado. Amado, você e Deus, na tua oração direta com Deus, não, no dia da angústia, não há espaço para rodeios. Davi expôs a sua miséria para Deus. Não fique rodeando, pisando em ovos. Deus conhece você, Deus sabe o que você está passando, Deus conhece os seus pensamentos, Deus conhece a sua necessidade. E ele está aprendendo a transformar o lamento em esperança. Como é que você vai tratar a doença se você não reconhecê-la e não diagnosticá-la? Então ele estava colocando o seu diagnóstico, falando abertamente para Deus. Essa miséria que ele expunha para Deus, segundo Spurgeon, sempre é o argumento principal para com a misericórdia. Quando nós vamos apelar a Deus a misericórdia, o que nós temos como argumento principal é a nossa miséria. Deus, eu preciso da tua misericórdia porque isso. Deus, eu preciso da tua misericórdia porque aquilo. É assim. É o argumento principal. Quando a nossa dor é palpável, a nossa oração é mais intensa. Então olha lá o versículo 3, diz assim: compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Olha aí, lições e princípios. Oro a ti de contínuo. Ou seja, a súplica de Davi era constante, não era um clamor esporádico. Um dia ora no Natal, daqui a pouco só vai orar lá na Páscoa, e depois só vai orar daqui a 10 anos. Não era uma oração esporádica, era de contínuo, era constante. Então, onde há perseverança na oração, as promessas serão recebidas. Não esmoreça na oração. Você lembra da parábola do juiz iníquo? Vai lá, perturba, fica lá. O texto de Lucas faz uma comparação do juiz iníquo com Deus por contraste. Poxa, se um juiz iníquo, se um cabeça de ovo podre vai te atender porque você está lá importunando,
imagina Deus, que é um Pai maravilhoso. Imagina Deus, que é um Deus maravilhoso, se Ele não vai te atender se você estiver persistindo na oração. Então está dizendo, seja constante, você vai receber promessas. A persistência não é, na oração, não é uma tentativa de convencer um Deus relutante. Não! A persistência na oração é uma expressão da nossa dependência e da nossa fé na bondade de Deus. Senhor, a minha alma tem sede de Ti, busco o Senhor, buscai enquanto se pode achar. Amado, se você entende a riqueza que há em Deus, a bondade que há em Deus, a maravilha que há na presença de Deus, você vai buscar isso intensamente. Então, amado, a necessidade urgente e a súplica deve ser constante, coloca diante de Deus. O segundo pilar é a justificativa da fé. Ou seja, Davi não estava sendo um fanfarrão. Olha o versículo 2, você vai entender. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, porque em Ti eu confio. Teu servo que em Ti confia. Amado, Davi não está sendo um fanfarrão aqui. À primeira vista, quando você lê isso, a gente lê, poderia soar como arrogância, um sentimento de um fariseu. Eu sou piedoso, eu confio em Deus. Não, aqui, amado, é só Davi e Deus. Davi não tem lá uma plateia, é Davi e Deus. A linguagem está sendo simples, honesta e franca. Está dizendo, Deus, eu confio em Ti, Deus, eu sou um homem piedoso. Ele está rasgando o coração diante de Deus. Davi não está listando méritos, ele está se identificando com aqueles que pertencem a Deus, aqueles que confiam no Senhor. Eu sou Teu servo, eu pertenço a Ti, eu confio em Ti, meu Deus. Ele se apresenta a Deus como um servo confiante no Senhor. Então ele está se apresentando de outra linguagem, está dizendo que ele era um rei chamado por Deus, com uma responsabilidade, um chamado, e ele confiava em Deus nesse chamado. Então, a confiança dele não está na sua própria perfeição, mas está na aliança que ele tinha com Deus, por ter sido chamado por Deus, por ser servo de Deus, por ter assumido o compromisso de um reinado, e está ali chamado pelo Senhor. Então, amado, confie em Deus, seja verdadeiro com Deus, cultive um coração piedoso e rasgue o coração diante de Deus. Terceiro pilar é o desejo ardente e a fonte da verdadeira alegria. Veja o versículo 4: alegra a alma do teu servo, porque a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Então Davi está reconhecendo que a verdadeira alegria não é a ausência de problemas, mas a alegria é o quê? É uma presença. É uma presença. Alegra a alma do teu servo, porque a Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti elevo a minha alma. A Tua presença diante do Teu trono. Então Davi está dizendo, eu tenho um monte de problema aqui, mas eu não quero nem saber, eu quero a Tua alegria. Eu elevo a Ti a minha alma, eu quero a Tua alegria. Então o que ele está dizendo? A alegria verdadeira não é a ausência de problemas, mas é a presença do próprio Deus em meio a tudo isso, porque a presença de Deus é transformadora. A nossa alegria não é apenas viver em mar tranquilo, livres de coisas ruins ou de ventos contrários, ou só viver coisas boas. A nossa alegria é o Senhor, disse Paulo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, em nossa angústia, podemos, sim, almejar a remoção da dor e livramento. Isso não está errado, por isso Davi também está orando. Mas nós podemos aprender com Davi a ir além disso, ou seja, buscar em Deus uma fonte de alegria
que é inabalável, que é supracircunstancial, uma alegria indizível, cheia de glória, que leva Paulo a dizer: pelo que sinto prazer nas injúrias, necessidades, perseguições, nos problemas por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Só Deus pode fazer isso, só a presença de Deus pode realizar esse milagre, só a presença de Deus pode transformar pranto em alegria. Oh, eu creio nesta palavra, louvado seja. Por fim, amados, o quarto pilar de uma oração bíblica no dia da angústia, é a razão eloquente e a certeza inabalável. Versículos 5 a 7, diz assim: pois tu, Senhor, és bom. Olha aí, o Senhor é compassivo, é abundante em benignidade para com todos que o invocam. Olha aí a razão dessa confiança, a razão desse pertencimento a Deus, a razão da presença de Deus trazer alegria e transformar, a razão do servo Davi confiar no Senhor, a razão de Davi clamar a Deus, porque Deus é bom, amados, compassivo, benigno, para com todos que o invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, atende a voz da minha súplica, no dia da minha angústia clamo a Ti. Por quê, Deus? Por quê? Porque o Senhor responde, aleluia, o Senhor responde, o Senhor responde a minha oração. Então, ovelha amada, a confiança de Davi para ter as suas orações respondidas não estava em quem Davi era, mas estava em quem Deus é. Então ele louva, ele bendiz o nome do Senhor. Davi está enfatizando os atributos de Deus, a bondade, a compaixão, a benignidade, a misericórdia do Senhor. Spurgeon ilustra que a misericórdia de Deus não vem de uma despensa modestamente abastecida, mas a misericórdia de Deus vem de um celeiro celestial repleto de riquezas infinitas. Louvado seja! Essa compreensão da natureza, da bondade, da benignidade, da compaixão, do caráter bondoso e amoroso de Deus, gera em nós uma certeza inabalável. Imagina um filho que conhece o seu pai, sabe que o seu pai é bom, é misericordioso, sabe que o seu pai tem condições de lhe amparar, sabe que o seu pai tem condições de lhe providenciar a presença, o amparo, o afago, e o que o pai puder providenciar. Veio ao encontro da necessidade do filho, o filho vai ao pai cheio de alegria: ah, pai, estou aqui cheio de boleto para pagar, estou aqui cheio de problema para resolver. Oh, meu pai, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, é isso, ovelhinha amada. Ele foi a Deus com a certeza inabalável. Davi reitera suas súplicas, certo de que será ouvido, pois a oração é o meio prático e eficaz de obter a ajuda de Deus na hora da necessidade. Termino com Hebreus 4, 14 a 16, que diz a palavra: tendo pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, quer dizer que a gente estava longe. Tem gente que pensa que está 24 horas ali diante do trono. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro no dia da angústia, em ocasião oportuna. É agora, amado, now, é já, é para hoje. O socorro de Deus para a tua vida chegou, a hora da tua libertação chegou. Pode botar o nosso fundo aí, irmão Ilhado. A hora do teu milagre chegou, a hora da misericórdia chegou, a hora da graça de Deus chegou à tua vida, a hora da tua oração ser ouvida, respondida, atendida, a hora de um banho de graça, de misericórdia, de força, de alegria, chegou na tua vida. A hora da tua alma receber alegria de volta, restauração, chegou, amado, chegou. A hora de você botar para fora aí da garganta que está entalado esse nó, você não sabe se quer chorar, se quer gritar, fala!
rasga o coração. Ele é pai, Deus é pai, e não é padrasto. Deus é pai. Fala com o pai. Quer chorar, filho? Chore. Quer dar gargalhada? Faça isso. Saiba que você está no colo de Deus. Saiba que você está debaixo do cuidado de um Deus bom, benigno, compassivo, misericordioso, amoroso. Deus quer que você seja perseverante, persistente na oração, não porque Ele é um Deus relutante que não quer fazer o bem, não! É porque Ele quer que você entenda que a tua vida depende dEle, e não do mundo, e não do ok do mundo, depende dEle. Mesmo no dia mau, mesmo no dia da angústia, clama a Deus. Por quê? Porque Ele é bom, benigno, misericordioso, amoroso, e Ele responde. Deus sabe o que você está passando, Deus está vendo o que você está passando, e Deus responde ao clamor honesto. Não fica brincando de esconderijo com Deus. Adão, onde você está? Cabra, cadê você, cabra da peste? Ah, beleza, eu me escondi, eu estava aqui. Como é que você sabe que você estava pelado? Você pecou e está se escondendo de mim? Não corra de Deus, amado. Corra para o braço de Deus. Não fica brincando de esconderijo. Quanto tempo mais você vai gastar da sua vida? Quanto tempo mais você vai correr de Deus? Quanto tempo mais você vai brincar com Deus? Brincar com a vida espiritual? Pare hoje. Seja honesto, claro. Oração vívida, verdadeira. Coloque teu coração diante do Pai amoroso. Clama a Ele, porque Ele vai te surpreender. Vai fazer muito além do que você imagina. Eu creio nesta palavra em nome de Jesus. Coloque aí teu pedido no chat de oração. Nós temos a pastora, nós temos presbíteros, nós temos irmãos aí preparados, diaconisas, homens e mulheres de Deus para orar por você. Vamos orar, irmãos, vamos batalhar, vamos guerrear uns pelos outros, clamando ao Senhor. Hoje é dia de resposta. Hoje é dia que alguém vai se levantar dessa cama do ostracismo. Hoje é o dia que alguém que está aceitando a derrota na sua vida vai tomar de novo o curso, a história de vitória da sua vida. Vai levantar dessa cadeira, vai levantar desse quarto escuro e fechado, vai dar um grito, um brado de vitória. Glória a Deus! Eu sei em quem eu tenho crido. Seja honesto com Deus, seja claro. Senhor amado e bendito, Deus fiel, Deus vivo e Deus verdadeiro, Pai de amor, Pai bondoso, Deus de misericórdia e Deus de graça. Senhor, que noite maravilhosa, que noite poderosa, que noite extraordinária, Pai, para um moribundo sair da cova, para aquele que estava flertando com a desistência, flertando com o medo, com a intimidação, deixar essas mentiras, essas muletas do mal, e tomar de volta as forças das pernas em Deus, e caminhar seguro. Este é um caminho seguro. É a oração sincera, a oração honesta, a oração que se dirige a quem se sabe quem está orando, que é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Deus é Pai. Ah, Pai querido, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Eu creio nesta verdade, eu creio nesta verdade, eu fico com a palavra, eu fico com a verdade de Deus. Eu não aceito a mentira do inimigo, eu não aceito os dardos de Satanás, eu não aceito, Senhor, o que vem do mal, porque o que vem do mal não vai nos atingir. Humanamente, Pai, passamos angústia, passamos o dia da aflição, passamos o dia de choro, o dia da tempestade, mas nós estamos com Deus ou não estamos? Sim! Então, ó Pai, nós vamos passar esse dia da angústia com honestidade, com sinceridade, com verdade, com limpeza do coração. Não vamos andar carregando pesos desnecessários, guardando rancores no coração, guardando ódio, e daqui a pouco vivendo igual um mundano, malícias, maldizente, tacando pedra nas pessoas, falando mal das pessoas, puxando o tapete das pessoas, destilando ódio, garganta urdindo veneno de víboras. Não, não e não! Não vamos vencer o mal com o mal, não vamos pagar o mal com o mal. Nós fomos chamados para vencer o mal com o bem. Nós fomos chamados para ser luz no meio das trevas. Ó Deus, como poderíamos fazer isso se não soubéssemos quem é o Senhor? Como poderíamos fazer isso se não soubesse a rocha que é o Senhor? Como poderíamos ser luz no meio das trevas? Como poderíamos oferecer abrigo, segurança e luz para as pessoas, como líderes, como pastores, como gente da sociedade civil, como pessoas relevantes nessa sociedade? Como poderíamos oferecer guarida, refúgio, alento para as pessoas se nós não estivéssemos em Ti segurança, pertencimento, se não confiássemos em Ti e se não tivéssemos um coração cortado pela graça, piedoso e amoroso em Cristo, se não pudéssemos ser honestos e olhar para o Senhor e clamar com honestidade e dizer: ó Pai, eu estou aflito, estou necessitado, tem aqui problemas, tem contas a pagar, tem desafios grandes diante de mim e eu sozinho não tenho condições. O que seríamos de nós se não tivéssemos esta presença a quem elevar a nossa alma, Pai? Esta presença a quem elevar a nossa alma, porque é na Tua presença que encontramos alegria, é na Tua presença que encontramos refúgio, é na Tua presença, Pai, que encontramos socorro bem presente para o dia da angústia. É na Tua presença que nós encontramos, Pai, o alento, a alegria, a restauração, Pai. Às vezes nos sentimos sozinhos, às vezes há um sentimento de solidão, parece que as pessoas só querem te humilhar, parece que as pessoas só querem te jogar para baixo, parece que as pessoas só querem te envergar para ver até onde você vai quebrar, parece que as pessoas estão sempre olhando, querendo puxar teu tapete, adiar as coisas para o mal acontecer e sei lá mais o que, e parece que o mundo está querendo. E o diabo está lá rodeando, esperando o cristão vacilar, esperando o cristão cair, procurando alguém para devorar. E às vezes, Pai, na nossa humanidade, na nossa aflição, no nosso dia de angústia, na nossa humanidade, somos tentados a querer ceder a isso tudo, somos tentados a querer abrir mão dos sonhos, a deixar para lá. Esquece, cara, para de sonhar, para de ser sonhador, joga de lado, abre mão disso tudo.
se esconde no quarto, fica lá dentro do quarto parado o dia inteiro para não fazer nada para ninguém, e você também não vai passar problema, não vai ser cobrado, não vai ter isso, não vai ter aquilo, você vai ter paz. E às vezes ficamos nessa luta da nossa humanidade, mas Deus, nós não recebemos espírito de covardia, nós não recebemos espírito de intimidação. O nosso Senhor Jesus nunca foi sangue de barata. Nosso Senhor Jesus foi o ser humano mais corajoso que andou nessa terra, aquele que com as armas do amor venceu todas as expectativas do diabo, aquele que com as armas da verdade, da santidade, da pureza, do poder de Deus, venceu todas as artimanhas do capeta, das expectativas do mal. Foi rejeitado na sua própria terra. Isso na cabeça de um ser humano comum poderia lhe desestabilizar totalmente, ser rejeitado entre os seus. Poxa, mas é aquele Zezinho da esquina, ele me viu pequeno, ele me conhecia pequeno. Puxa, é a Mariazinha que me pegou no colo, eu tenho uma foto com ela. E nossa, é aquela vovozinha que eu gostava tanto, agora ela está me rejeitando. Se fosse a cabeça comum de uma pessoa comum, Jesus poderia ter desistido de tudo ao ser rejeitado na sua própria terra. Mas quando uma porta se fechou em Nazaré, outra porta se abriu para todas as nações. Oh Jesus, ensina-nos a ser como o Senhor, Pai. Ensina-nos, Pai, os segredos desta oração, a termos um caminho seguro diante de nós, para que pareçamos como Cristo foi. Até Davi foi um tipo de Cristo. Ajuda-nos, Pai, a compreender os mistérios poderosos do que é a vida de oração. Está certo que nos preocupemos tanto com a doutrina, está certo que nos preocupemos tanto com o estudo bíblico, doutrinário, o que vamos trazer ao altar, absolutamente certo. Mas, Pai, a oração não é menos importante. A oração não é menos importante, não é. É a asa direita e a asa esquerda do passarinho. Precisamos das duas asas para voar. E às vezes deixamos de orar, deixamos de clamar e de buscar. E é na oração que está um segredo e o caminho seguro para a alegria voltar ao coração, para a confiança, a coragem, para a experiência vívida da intervenção divina de um Deus amoroso em nossa vida. Paulo disse em Romanos 5, que na tribulação temos experiência, na experiência esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aleluia! Quanto mais luta vem, mais amor é derramado, mais graça é derramada. A graça é quanto basta. Não vai faltar graça para o problema que estamos passando, não vai faltar graça para o dia da angústia, não vai faltar graça. Se o problema vem em baldes, a graça vem em oceanos. Este é o Deus maravilhoso e grandioso que nós servimos. E a Ti recorremos, Pai, no dia da angústia. Cada ovelhinha que está orando agora, Pai, está colocando a sua angústia diante do Senhor. São problemas conjugais, são problemas emocionais, é desemprego, são problemas familiares, é questão de saúde, são doenças, diagnósticos. Oh meu Deus, são rejeições, empresas que quebraram, negócios que faliram, portas fechadas na cara, negativas em cima de negativas. Não. Senhor amado,
Fortalece esta alma nesta noite. Eu não sei quem está me ouvindo, eu não sei quem está orando junto comigo, mas eu sei que o Senhor pode alcançar agora corações e transformá-los. O Senhor pode dar agora uma nova vida para essas pessoas, Pai. O Senhor pode devolver o brilho que elas perderam. O Senhor pode mostrar para elas que há uma igreja, e não estou falando absolutamente da minha denominação, apesar que essa denominação faz parte, mas há uma igreja nesse mundo que é verdadeira, há uma igreja neste mundo que é povo de Deus, que é povo santo, onde a igreja, onde as pessoas devem se achegar para serem curadas, transformadas, a um lugar onde nós podemos investir a nossa vida. Pai, há tantos escândalos aí fora, que as pessoas às vezes têm medo de investir na tua obra, têm medo de investir na tua casa, e muitas das vezes obras e igrejas sérias que poderiam estar fazendo um trabalho mundial ficam circunscritas a guetos pequenos, porque as pessoas não investem por medo de escândalos, medo de roubos, medo de pilantras salafrários em cima de púlpitos como arrogantes roubadores. Isso tem feito muito mal à tua obra, Pai. Mas eu creio que o Senhor tem um povo preparado e particular para esses últimos dias, Pai. O Senhor tem pastores, homens de Deus e mulheres de Deus verdadeiros, Senhor, para levantar, para transformar, para abençoar, para que a Tua palavra corra a milhares de vidas, para que diversos trabalhos e empreendimentos sejam realizados na Tua obra. Ó Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas necessidades e o que nos aflige, Senhor, como ministério. Nós temos sonhos, temos desejos, Pai. Nós queremos comprar um templo aqui na Tijuca, porque eu não posso admitir que, como pastor, abandone as poucas ovelhas que o Senhor deixou aqui, que estão conosco há 20 anos, estão conosco nos piores momentos da igreja. Não posso conceber que, se eu sou um pastor verdadeiro, não posso conceber que eu devo abandoná-las aqui. Precisamos de um templo, nem que seja uma sala, Pai, desse tamanho aqui, com 2 banheirinhos, para tirar aqui do aluguel também, descansar a cabeça desse aluguel, qualquer lugar aqui na Tijuca. Senhor, faz esse milagre, Pai, por favor. Precisamos, Deus, construir uma escola em Itaipu, para as nossas crianças, de domingo a domingo, criar atividades para as crianças, para interagir com as crianças, torná-las jovens, adolescentes, adultos, bem formados, estruturados. Precisamos construir ministérios, Pai, na igreja, ministérios de louvor estruturado, evangelismo, capelania, cultos no lar, cultos de célula, líderes para trabalhar com isso tudo. Precisamos de gente para trabalhar, que assuma a responsabilidade do grupo de recepção da igreja, que é a cara primeira que os visitantes vão ver. Precisamos de gente preparada, precisamos de gente trabalhando. Precisamos de gente que faça um trabalho de resgate, pessoas que trabalhem diariamente para ir na casa das pessoas, fazer visitas, fazer funeral, fazer casamento, visitas ao hospital. Gente, Deus, um pastor sozinho não pode fazer isso tudo. Nós precisamos de gente, precisamos de pessoas, Pai. Precisamos de recursos para colocar empreendimentos à prática, tirar projetos do papel. Deus, quando se acredita num ministério, quando se acredita numa obra, se investe nela. E nós estamos orando, Pai, pedindo que o Senhor levante mais e mais pessoas, mais e mais famílias, Pai, que invistam nesse ministério. Que nós temos um chamado, nós temos uma obra séria a desenvolver. Nós temos, Pai, uns sonhos grandes a tratar e a desenvolvê-los. E temos trabalhado para isso, Pai. Então
Então, Senhor, que esta minha oração, como de Davi, esteja agora nas palavras de cada uma das pessoas, das suas necessidades. Eu não sei quais são as necessidades dos ouvintes, mas cada um esteja colocando isso tudo diante de Deus, com honestidade, com clareza, falando, desabafando diante do Senhor, sabendo que Deus vê, Deus ouve e Deus atende. Assim, Pai, nós terminamos esta oração com gratidão, Pai, com alegria, elevando nossa alma à Tua presença, Pai, porque é a Tua presença que nos traz, independentemente das lutas, é ela que nos traz alegria, ela que nos traz força, ela que nos traz razão para caminhar e continuar, é a presença de Deus. Assim nós abençoamos cada vida que está orando conosco, com a graça, a misericórdia, com a paz, com o amor e as doces consolações do Espírito Santo. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Pois bem, ovelhinhas amadas, chegamos ao final desta live, passou tão rápido, já até passamos do horário. Então que você tenha uma noite linda, uma noite abençoada, uma noite maravilhosa. Você deite a tua cabeça no travesseiro, descanse, pegue logo no sono. Você tenha um final de semana cheio da glória de Deus, lindo, feliz, poderoso e abençoado. Queremos convidar você a estar aqui na Rua General Roca, 340, na galeria. Vem aqui, Salão 7, temos um espaço climatizado, com banheiros, bebedouro, banquinhos, acolchoados, enfim, um ambiente agradável, espiritual, de Deus, com palavra, para receber você. Rua General Roca, 340, Tijuca, próximos da Praça Sans Pena, no coração da Tijuca. Em breve, estaremos também na estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, na sede nacional, a primeira catedral do nosso ministério. Louvado seja o nome do Senhor. É um grande milagre que Deus está fazendo em nossa igreja. Ore por nós, ore por nós. Em nome de Jesus. Então, serão todos muito bem-vindos nesta família amada. Aguardamos você no domingo, em nome de Jesus. Somos o que somos pela graça de Deus. Beijo no coração, até domingo, graça e paz, amém.